Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula de estrutura de membranas, estrutura das membranas, capítulo 11, né? O material está lá no SIGA, bora lá. Bom, as principais funções, né, que a membrana permite a célula executar, eu vou falar delas agora, né? A primeira delas, talvez a mais importante, seja a capacidade de criar compartimentos. Quando você tem a membrana criando compartimentos, como você vê nesse desenho aqui, ó, isso aqui é um compartimento só, aqui eu tenho um compartimento dentro de outro, né? O que esse desenho está representando pra gente? Note que nesse caso aqui eu tenho essas bolinhas marrom e amarelas, ou ocre, não sei como é que é essa cor direito, que não existe nesse outro compartimento, tá vendo? Quando você cria um compartimento novo, você permite novos tipos de processos, novos tipos de reações, independente dos demais, sem sofrer influência dos demais. E à medida que você vai aumentando compartimentos aqui, você vai aumentando a complexibilidade da célula, você vai aumentando capacitações da célula. Olha aqui, ó, quantos compartimentos existem, ó. Veja, você tem uma célula com mitocôndria, que vai para promoção de energia, vesícula, que é secreção, né, ou comunicação celular, uma proteína vai de um lugar para outro dentro da célula, a própria membrana, né, o complexo de Golgi, o lisossomo para digestão, peroxissomos para a desintoxicação, o núcleo para toda a parte que a gente já estudou de biologia molecular, de transcrição, tradução, para produção de proteína, retículo endoplasmático, a edição da proteína, não colocou aqui ainda, mas tem retículo liso, que vai editar gordura, como o retículo endoplasmático rugoso edita proteína, o retículo endoplasmático liso edita gordura e o Golgi edita açúcar, né? Então você tem uma série de funções que podem, de especializações, que se deve a uma capacidade básica da membrana, que é a capacidade de criar compartimentos. Então essa é a primeira ideia. A membrana, ela cria compartimentos. Essa compartimentalização permite uma complexidade celular, né? Permite a estrutura do nosso corpo como ela é hoje, né? Não fosse a compartimentalização das membranas, seríamos hoje todos bactérias. Ainda, né? Mas não somos mais bactérias, somos piores que elas. Outras funções importantes associadas às capacidades da membrana estão a sinalização celular, porque a membrana tem moléculas que recebe informação de hormônios, de citocinas, né, e de outras células diretamente, e essa informação é transmitida para o núcleo, provocando uma reação nessa célula, e ela também pode emitir sinais, né, tanto secreção de proteína como outro. Então ela tem um lance de se comunicar com as demais partes, né, permitindo que ela viva em sociedade, certo? Flexibilidade é uma capacidade muito importante, principalmente do nosso sistema imune, né? Quem nunca viu um videozinho mostrando lá um leucócito, né, fagocitando uma bactéria, né? E a capacidade de importar e exportar a substância, né? Com digestão celular, defecação celular, né? Ela tem todo uma série de organelas, né, associado a essa função muito importante, né? Que isso aqui, essa capacidade de troca, né, de digestão e etc., e a capacidade de permitir que algumas coisas passem e outras não, a gente chama de permeabilidade seletiva. Essa permeabilidade seletiva, ela viabiliza não só a digestão celular, como transmissão de impulso nervoso e diversas outras funções que a gente vai entender ao longo do estudo da célula. Como essa permeabilidade seletiva pode determinar diversas funções, né? Além de importar e exportar moléculas, funções mais específicas, como transmitir impulso, né? E outras funções, tá ok? Então, reforçando aqui, ó, sinalização, flexibilidade e permeabilidade seletiva também são propriedades das membranas. Como que essa membrana tem todas essas propriedades? Só podemos entendê-las a partir do quê? A partir do conhecimento de sua estrutura, que é o tema da aula de hoje. Aqui está uma fotomicrografia eletrônica mostrando uma bicamada de fosfolipídio. Se você usar um pouquinho de imaginação, dá para ver que tem duas camadas de membrana, né, escurinhas, uma aqui, outra aqui, no meio mais branquinho, né? Aqui está uma representação da bicamada, tá vendo? Essa parte em vermelho, a cabecinha vermelha, é essa parte mais escura. Essa parte aqui, ó, mais branquinha, é essa parte do meio. E essa parte vermelhinha aqui é essa outra bicamada aqui, essa outra parte escura aqui, entendeu? Então nós temos duas camadas de fosfolipídio, ó, uma camada, duas, são uma bicamada. E no meio tem proteína, tem outras coisas que a gente vai ver já já. Então isso aqui é uma chamada de bicamada lipídica. Ela tem 5 nanômetros de diâmetro, né? Daqui até aqui, né? Ó, daqui até aqui são 5 nanômetros, certo? Aqui está mostrando, né, que você tem as moléculas de lipídio e no meio você tem moléculas de proteínas de diversas formas. Na próxima aula a gente vai estudar as proteínas da membrana. Essa a gente vai falar
só dos fosfolipídios, tá ok? Mas essa é a estrutura básica da bicamada, né? Observado dessa forma. Bom, a gente viu que ela é formada por essas estruturas aqui, ó, que a gente chama de fosfolipídio. Vamos estudar, então, a estrutura desse fosfolipídio. Primeira coisa, eu tenho que dizer que ela é anfipática. O que significa anfipática? Que parte da molécula mistura com água e parte não. Parte dela é hidrofílica e parte dela é hidrofóbica. Hidrofóbica são essa porção aqui, que é a cauda, que é uma cauda de hidrocarboneto, né? Que vem lá do ácido graxo. Né? Ou seja, é uma parte gordurosa, né? Uma cadeia de carbono com hidrogênio, aqui e aqui. E aqui é uma cabeça hidrofílica, porque tem algumas moléculas que se misturam água. Então, por ela ter uma porção que interage com água e uma porção que interage com gordura, a gente chama ela de anfipática, certo? Aqui nós estamos observando umas representações do fosfolipídio. Veja, como eu falei, ó, aqui é a cadeia hidrocarboneto, tá vendo? Uma coisa interessante da cadeia hidrocarboneto, tá vendo por que aqui tem a perninha torta? Porque observe que ó, é tudo ligação simples, tá vendo? Ó? Quando forma uma ligação dupla, muda a estrutura da molécula. Por ter uma ligação dupla aqui, ó, tá vendo? Entre esse carbono e esse, ó, pode ver que o resto é tudo simples. Provoca o quê? Essa alteração aqui na posição da cauda. Aqui está exagerado, mas ela tem essa torção, né? Então, isso aqui ó, é uma ligação dupla. Na química orgânica, o pessoal chama isso aqui de ligação dupla ou de insaturação, né? Aí, a hora que você vai comprar um produto lá que tem gordura, você tem as gorduras saturadas e as gorduras insaturadas. Quando você lê gordura insaturada, é essa gordura aqui, ó, que tem essa dupla ligação. Deixa eu te contar, essa aqui é do bem. Aqui é do mal, é quando ele vem aqui, ó, quebra essa ligação e bota hidrogênio aqui, ó, para ela ficar as duas retinhas. Então, aí a gordura, quando você quebra essa ligação e bota dois hidrogênios, porque ó, observe que esse carbono ele faz 4 ligações, ó, 1, 2, 3 e uma com hidrogênio. Esse também, ó, 1, 2 com carbono, 3 com hidrogênio, 4 com outro carbono. É a mesma coisa esse aqui, uma com carbono, uma com hidrogênio e a dupla, certo? Quando você quebra a ligação, aí você tem que, essa ligação fica livre. Essa ligação livre eles colocam hidrogênio nesse, hidrogênio nesse. Aí ele fica igual essa cadeia aqui, ó. Né? Tá vendo? A cadeia, aí tem 2 hidrogênios, não um só, tá vendo? Quando a cadeia é simples, tem 2 hidrogênios. Quando a cadeia é insaturada, tem um hidrogênio só. Então eles quebram aqui e dão hidrogênio. Aí ela fica as duas retinhas assim. Aí você tem a chamada gordura hidrogenada, né? Eles fazem isso por quê? Porque chocolates e doces, né? Se você usar gordura insaturada assim, ela é líquida, né? Ia desmanchar. Para você conseguir ter o chocolate e o doce na estrutura sólida, você precisa que ela fique, a cadeia fique retinha aqui. Você precisa da gordura hidrogenada, da gordura saturada, né? E ela também é mais saborosa. Então, isso é o que eles fazem nos alimentos, né? Eles quebram aqui hidrogênio, aí você tem lá a gordura hidrogenada, né? Que é do mal, porque do mal não, né? É que faz mal para a saúde, entendeu? Mas enfim, você tem então os fosfolipídios que tem a cauda com insaturação, né? E tem fosfolipídio que não, tem fosfolipídio que é todo saturado naturalmente e tem fosfolipídio que é saturado artificialmente, que você colocou a chamada gordura hidrogenada, né? Bom, aqui você tem uma representação de uma forma, aqui com a representação molecular, e aqui é uma representação também molecular, só que ele representa cada molécula, né? Por essa esfera, né? Então você tem aqui os hidrogênios representados pelas esferas brancas, o carbono pelas esferas negras, né? Tá vendo? Uma esfera negra, outra esfera negra. Aí você tem as moléculas que são hidrofílicas são representadas por vermelho e assim por diante, né? São 3 representações diferentes. Aqui é a representação esquemática que a gente viu no slide anterior. A cabeça vermelhinha assim e a cauda mais rosinha, né? A cabeça aqui representando hidrofílica e a cauda representando hidrofóbica. Bom, por que a cabeça é hidrofílica? Nesse caso aqui nós temos a fosfatidilcolina. Fosfatidil é fosfato, glicerol, mais essa cadeia carbônica aqui. Isso aqui chama fosfatidil. É um fosfatidilcolina. Mas existe também, esse é o mais comum, né? Tem também o fosfatidilserina, fosfatidiletanoamina. São várias moléculas que podem ter aqui no lugar da colina, que são o quê? Hidrofílicas, que vão dar a capacidade hidrofílica a esse fósforo, por causa do fosfato, lipídio. Certo?
Vamos lá, aqui ó, são diferentes tipos de lipídios que existem na membrana. O mais comum é o fosfolipídio. Nesse caso aqui, ó, um fosfatidilcerina, porque aqui é serina, tá vendo? Fosfatidilcolina, tá vendo? Fosfato, glicerol e as duas cadeias carbônicas, ó. Aqui, ó, o fosfato, o glicerol e as duas cadeias carbônicas. Tá vendo aqui? Tá retinho, ó. Essa aqui, ó, hidrogenada. Ou hidrogenada ou naturalmente não tem insaturação nela, certo? Aqui é a serina, certo? Aqui é uma molécula de colesterol e ele tem um OHzinho aqui em cima, porque esse OHzinho dá a capacidade do colesterol de, embora ele tenha uma porção hidrofóbica, que vai interagir com a porção hidrofóbica dos outros fosfolipídios na membrana, ele tem um OH que permite também interagir com o hidrofílico, né? E aqui é um glicolipídio, né? Esse glicolipídio, né, ele também tem uma parte de gordura e uma parte de açúcar, tá vendo aqui, ó? A cabecinha dele tem um açúcar, um galactosídeo, certo? Então são essas três espécies que você vai encontrar na membrana, claro, a imensa maior parte de fosfolipídio. Lembrando que a parte hidrofílica é a parte fosfato e a parte serina, aqui também, né? Fosfato e serina é a parte hidrofílica. Glicerol para baixo é hidrofóbica. Fosfatidil refere-se a fosfato, glicerol mais a cadeia carbono. Fosfatidilcolina, certo? Só que o fosfato é hidrofílico, só para conferir aqui. Ok? Aqui está mostrando as interações entre hidrofílicos e hidrofóbicos, né? Veja bem. Aqui você tem uma molécula completamente hidrofóbica. Quem é hidrofóbica não conversa com ninguém. Quer fazer trabalho em grupo, quer ficar sozinho no canto lá. Então ele não interage com os demais. Por quê? Porque ele não tem polaridade. O elétron aqui nessa molécula, ele está aqui ó, compartilhando entre esse carbono e esse carbono, certo? Ele está ao mesmo tempo aqui, 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 aqui. Como ele está ao mesmo tempo lá e aqui, em todas as ligações, você não tem polaridade. Diferente da água, por exemplo, o oxigênio ele é muito hidrofílico. Perdão, o oxigênio ele é muito eletronegativo, então, e o hidrogênio é pouco. Então, o elétronzinho que ele compartilha com o hidrogênio é assim, ó, ele fica pouco aqui em volta do hidrogênio e a maior parte do tempo aqui em volta do oxigênio. Esse aqui também. Como o elétron fica muito aqui, ó, a gente fala que ele é negativo nessa parte e positivo nessa. Por quê? Porque cada 10 vezes que você olha aqui, que você bate uma foto, o elétronzinho, 10 vezes ele está aqui em cima. Você quase nunca pega ele aqui, entendeu? Ele está 99,9999% do tempo aqui, ó. Em volta, ele dá uma piscadinha lá e volta para cá, e fica todo o tempo aqui. Então, isso gera uma coisa que a gente chama de polaridade. Como ele está mais frequentemente aqui, o elétron, do que aqui no hidrogênio, aqui fica negativo, porque tem um elétron a mais, aqui positivo, porque tem um elétron a menos, certo? Então, você tem uma molécula polar. Toda molécula polar tem esse desequilíbrio. O elétron, ele fica mais no elétron negativo e menos no outro. Entendeu? Aqui as ligações são entre carbono, tá vendo? Carbono com carbono, carbono com carbono. Esses carbono com carbono, o elétron fica igual num carbono e no outro. Então você não tem polaridade. Então essa molécula que não tem polaridade, ela não interage com as demais, né? Ela não participa do grupo, ela não viaja junto, ela não passa cola, ela vive num universo paralelo, certo? Quando você tem molécula que tem polaridade, que nem a acetona, por exemplo, embora ela seja uma parte dela apolar, e outra parte polar, por isso ela também vai receber o nome de anfícrina, mas como ela tem uma parte polar, ela interage com a água, então ela dissolve na água. Então quando você coloca uma molécula como essa, ela não se mistura, como se você colocar óleo na água, você vê separado o óleo da água. Por quê? É hidrofóbico com hidrofílico não mistura. Aqui ó, a acetona mistura na água, por quê? Embora ela ainda tenha uma porção hidrofóbica, a parte hidrofílica dela interage, né? Embora ela seja então anfícrina. Essas interações são importantes para entender a interação da membrana plasmática da célula, certo? Veja bem, aqui ó, você tem as moléculas de lipídios, você tem os fosfolipídios, né? Que são moléculas, uma porção hidrofílica e outra porção hidrofóbica, né? Ou seja, uma molécula anfipática, né? Porque ela tem uma porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica. Então, o fosfolipídio é anfipático, mas todos os outros lipídios não são hidrofóbicos apenas, né? Eles você tem esses fosfolipídios aqui, eles não misturam com água, tá vendo? Triacilglicerol, por exemplo, né? Então, as moléculas lipídicas, elas são hidrofílicas, né? Perdão, as moléculas lipídicas como essa são hidrofóbicas, certo? Mas o fosfolipídio é anfipático, como já foi mostrado, só estou relembrando, né? Mostrei lá em cima que o fosfolipídio é anfipático, porque essa porção aqui, ó, o fosfato e essa parte de cima aqui, né, que pode ser colina, serina, aqui é o caso colina,
pode ser muitas moléculas diferentes, vão interagir com água. Essa aqui não. Então isso aqui a gente fala que é anfipático, né? Assim como a acetona, tem uma parte dela que mistura com as moléculas polares e uma parte que não. Então o fosfolipídio, ele é desse jeito. Mas nem todo lipídio é assim. Tem lipídio que é desse jeito aqui, ó. Tem lipídio que é assim, como o metilpropano, que é totalmente hidrofóbico, né? Então você tem lipídios anfipáticos e lipídios hidrofóbicos, ok? Aqui mostrando a bicamada. Essa porção aqui é a bicamada lipídica, essa porção aqui na parte rosa é totalmente hidrofóbica. E a porção na parte vermelha aqui é hidrofílica, ou seja, ela interage com a água, tanto de um lado quanto do outro. Aqui é uma animação de computador, só mostrando que a membrana, ela tem uma parte dela, a parte externa e voltada para o meio externo, e a parte voltada para o citosol da célula, ela é hidrofílica. Mas no meio dela, dentro dela, é uma camada hidrofóbica, de gordura, né? Isso vai ser importante para a gente entender os transportes através da membrana, né? O que passa e o que não passa através da membrana. Entender essa estrutura. Aqui estão mostrando como o colesterol interage com os demais fosfolipídios. Você tem um fosfolipídio aqui, ó. A parte hidrofílica dele fica perto, tá vendo? E a outra parte hidrofóbica fica no meio da cadeia, interagindo com as cadeias hidrofóbicas, certo? Percebe que ele não encaixa muito bem, ele dá um jeito de entrar ali no meio. Então ele vai atrapalhar um pouco a viscosidade. Quanto mais colesterol, menos fluida é a membrana, mais viscosa, mais rígida. Aqui é um slide onde você tem uma forma, a estrutura da membrana, como a estrutura da membrana pode fazer com que a membrana seja mais fluida, seja mais mole, né? Ou como ela pode ser mais viscosa, mais rígida. E isso, muitas vezes, se ela ficar muito fluida, né, fluida demais, né, ela vai impedir que a célula seja contida pela membrana, ela se rompe, né? E já com viscosidade muito forte, ela impede a nutrição da célula, né? Então a membrana ela tem que estar no meio desses dois extremos aqui. Quem sabe muito bem disso são os micro-organismos, os fungos, as bactérias, né? Por quê? Porque se eles no frio, né, eles têm muita viscosidade da membrana, se a membrana ficar muito viscosa, eles morrem de fome. Se ficar muito fluido, eles se abrem e morrem, né? Então, para esses micro-organismos, eles têm a capacidade de substituir fosfolipídio que tem insaturação. Lembra insaturação? Vamos voltar lá para você lembrar. Fosfolipídio com insaturação, ó. Aqui, ó, com insaturação. Fosfolipídio com a perninha igual ao do Garrincha, né? Então tá aqui, ó. Os fosfolipídios com a perninha igual ao do Garrincha. Lembra que o Garrincha driblava, o Garrincha era rápido, se esgueiava, tá vendo? Quando você tem esse tipo de fosfolipídio, ela fica mais fluida a membrana. Quando você substitui, coloca por fosfolipídio que só tem saturação, né? Que você queria aquele fosfolipídio que não tem a saturação, com as duas perninhas retinhas, ela fica mais rígida, certo? Quando você hidrogena a gordura, né? Ela fica, a membrana plasmática da célula fica, se você montar uma célula com fosfolipídio com muita saturação, ela vai ficar mais viscosa. E esse é o motivo também pelo qual você hidrogena a gordura. Você hidrogena a gordura porque você quer que o chocolate fique sólido a 35 graus Celsius, que é a temperatura nossa aqui no Brasil, né? Você não tem tanto chocolate com gordura saturada nos países mais frios, porque lá você tem uma temperatura baixa, o chocolate não derrete. Agora aqui, o chocolate, para ele não ficar líquido, né? Você faz o quê? Hidrogena a gordura. Mas deu para você entender, né? Colocou hidrogênio, tirou a insaturação, o fosfolipídio fica mais rígido, então logo a membrana fica mais viscosa, certo? A presença de colesterol, quanto mais colesterol, mais rígido também, mais viscosa. Por quê? Porque ele não encaixa bem na membrana, então ela não consegue se movimentar, então ela perde fluidez. E você tem aqui fosfolipídios com cadeia curta e com cadeia longa. Que é isso? Ó, você tem aqui a perninha do fosfolipídio. Você tem aqui, ó, essa aqui é uma cauda longa. O que seria uma cauda curta? Seria uma cauda com pouco carboidrato, com pouco carbono e hidrogênio. Uma cauda que acabaria aqui, ó, tá vendo? Eu não tenho um para mostrar aqui, mas existem alguns fosfolipídios com cauda curta e outros com cauda longa. A cauda longa é mais difícil de mexer do que a cauda curta. Imagina que você tem que correr de um leão e você tá com um vestido longo ou tá com um vestido curto. Com qual dos dois vestidos você corre mais rápido? Obviamente você vai correr muito mais rápido com o vestido curto do que com aquele vestido de noiva que você ficar pisando em cima correndo do leão, certo? Não tem nada a ver esse negócio de leão, de vestido, mas dá para entender aqui, né? Ajuda você a forçar a memória aí, certo? Então, quando você muda
os tipos de fosfolipídio de uma membrana ela muda de fluida para viscosidade, né? Ela pode se tornar mais fluida quando você aumenta carboidratos com saturação de cadeia curta, e ela pode ficar mais viscosa quando você aumenta carboidratos saturados com lipídios de gordura saturada, né? Com lipídios sem insaturação nas suas cadeias de hidrocarboneto, e quanto mais longa também, mais rígido, e quanto mais colesterol, mais rígido, certo? Aqui é só para mostrar a capacidade selante, né? Se você soltar uma bicamada de fosfolipídio, tá vendo? A parte de fora em contato com a água, a parte branca aqui está representando o hidrofóbico e a parte vermelha o hidrofílico, né? Se você solta sozinho, ele forma essa esfera, né? Isso a gente chama de capacidade selante, né? Porque ela tem a capacidade naturalmente de formar uma esfera. Aqui é um exemplo, né, desse selante. Isso aqui é uma membrana feita no laboratório. Eles fizeram a fosfolipídio, soltaram na água, ele adquiriu esse formato. Ele juntou um com o outro e formou como se fosse uma célula, tá vendo? Isso é muito importante porque é muito usado para você, tá sendo muito estudado isso, para você fazer medicação, principalmente com quimioterapia, né? Por quê? Porque quando você dá a droga quimioterápica, ela atua em todas as células, mata o câncer, mas provoca muito efeito colateral, porque ataca as suas células do seu corpo também, né? Mata não só as células cancerígenas, como a célula do seu corpo. Esse tipo de membrana permite que você coloque uma proteína aqui no meio que seja como se fosse um endereçamento para essa vesícula. E aqui dentro da vesícula, onde está a água, você coloca o medicamento que você quer e aqui você bota a proteína. Dependendo da proteína que tem aqui, essa proteína ela só vai se ligar na célula cancerígena. Ela fica ligada na célula cancerígena, na hora que ela liga, ela se rompe e larga o medicamento lá nas células cancerígenas. Então esse medicamento não vai para a corrente sanguínea. Ele vai, mas quando está na corrente sanguínea está fechado assim. Ele só abre e libera a hora que a proteína que você botou aqui se liga na célula cancerígena. Isso é uma linha de pesquisa, né? Tem todo um universo em cima disso, das diferentes proteínas que você pode colocar aqui, para ela se prender à célula cancerígena e liberar a substância somente na célula cancerígena. Isso aqui é coisa de estudo, ainda não existe medicação atuando dessa forma. Mas isso mostra como é importante o estudo desses chamados lipossomos, certo? Que são esses, como se fosse uma célula, uma membrana plasmática de uma célula, só que artificial. E eles também podem colocar isso entre dois compartimentos, né? Para estudar o quê? O fluxo a semipermeabilidade da membrana. Próxima aula a gente vai falar bastante desse experimento aqui, ó, que você tem uma membrana semipermeável, tem um conteúdo de um lado, outro conteúdo do outro, e aí a gente consegue simular o que acontece na célula aqui, para entender uma série de características do transporte celular, que será assunto da próxima aula. Por enquanto, é só você saber que eu consigo, se isso aqui, ó, daqui aqui tem 1 milímetro, eu consigo colocar uma bicamada aqui feita artificialmente, assim como foi feita a esfera, eu consigo fazer ela aqui, ó, num poro de até 1 milímetro, até 1 milímetro consegue fazer, certo? Aqui é só para mostrar que os fosfolipídios, eles são assimétricos, né? Você tá vendo umas cores aqui em cima, outras cores aqui embaixo, ou seja, embaixo é verde e amarelo, em cima não tem nada a ver, viu? Foi aleatório aqui esse negócio do verde e amarelo para um lado, certo? O vermelho para o outro. Aleatório. Quando fizeram isso aqui, não existia esse negócio que tem hoje, não. Mas vamos entender o que é importante, ó. É assimetria. Veja, você tem até alguns carboidratos, algumas estruturas que são exclusivas do espaço extracelular. Por exemplo, carboidrato, ó, carboidrato, que é um glicolipídio, tá vendo? Um glicolipídio. O parte glico só fica na parte extracelular, não tem a parte glicolipídio por lá de dentro do citosol, certo? Por outro lado, esse verdinho aqui, o esparmerense aqui, ó, ele só tem do lado de dentro, que é o fosfatidil-inositol. É um fosfolipídio exclusivo da porção citosólica da membrana, né? A membrana tem uma porção voltada para o citoplasma que a gente chama de porção citosólica, porque ela é diferente com o citosol. E a porção extracelular, porque está aqui no ambiente, né? Está solto no mundo aqui, ó. Tá aqui de frente para o mar, né? De frente para o oceano, certo? Então aqui é uma assimetria, tá ok? Os demais, eles são distribuídos também de forma desigual. Eles têm mais de um lado, menos do outro, né? E alguns são exclusivos de um lado, certo? É só para falar que existe uma assimetria e que isso a célula pode mexer nisso, né? Ela pode trocar esses fosfolipídios. Já o colesterol tem mais ou menos o mesmo tanto fora e dentro, sem variar significativamente. Aqui é para mostrar que os lipídios eles também são pipoca, também vão para o pacaju, né? Aqui, ó, lá eles podem rodar, né? Aí toma uma e dá uma rodada, toma outra e dá outra rodada.
E eles também fazem flexão aqui, ó. Tá dançando um frevo aqui, ó. Pra lá e pra cá, certo? E eles também mudam de lado. Como assim mudou de lado? Você tá vendo? Imagina que aqui é a porção citosólica, aqui é a porção extracelular. Né? Ele pode de um lado para o outro. Só que esse movimento ele é muito difícil. Precisa de uma enzima. Né? Esse movimento chama flip-flop. Esse aqui, ó, quando você toma uma e gira, a gente fala de rotação. Né? Quando ele dança um frevo aqui, a gente chama de flexão. Então, frevo, flexão. Né? Quando ele toma uma, rotação. E o flip-flop, quando ele muda de lado, ele tem que tomar muito. Depois que ele toma muito, o que acontece? Não, tô brincando, não tem que tomar muito. O que acontece aqui? Para vir daqui para cá, precisa da flipase. É uma enzima que pega o fosfolipídio daqui e traz para cá. Pega daqui e traz para cá, certo? Aí ele consegue até mudar do lado citosólico, né, para o lado extracelular. Isso é muito importante, por quê? Porque eles são fabricados, né, em um dos lados só, lá no retículo endoplasmático liso. Eles são fabricados lá no retículo endoplasmático liso, aqui tá mostrando, ó. Você tem a porção citosólica, tá vendo? Ó, bicamada de fosfolipídio, né? Você tem aqui o citosol, ou seja, aqui tudo é o citoplasma. O citosol é em cima, aqui embaixo, aqui tudo isso aqui é citosol. Não tem o extracelular aqui, isso aqui está acontecendo tudo dentro da célula, certo? Extracelular é só aqui, ó, só aqui, só. Certo? Então aqui ó, você tem que no retículo endoplasmático liso, ele fabrica. E ele fabrica para o lado de dentro. Por isso, quando ele vai fabricando e vai colocando aqui do lado de dentro, esse lado de dentro, olha como é que ele fica. Ele fica com muito mais fosfolipídio do que o lado de fora. Aí precisa de uma flipase para igualar, entendeu? Então, para isso que serve a flipase, para igualar os dois lados, entendeu? Aqui é para mostrar que você tem o lado do fosfolipídio, né, o lado da estrutura feita de membrana plasmática, ele sempre permanece sem alteração. Como assim, professor? Preste atenção nesse desenho aqui, ó. De um lado está vermelho, do outro lado está rosinha. O que ele quer dizer com isso? Ele pintou de vermelho, deixa eu voltar aqui na célula. Aqui, ó, ele pintou de vermelho essa porção, certo? E pintou a parte extracelular, a parte que vai para o citosol aqui. Vamos lá, ver que cor que eu já esqueci a cor. A parte do citosol tá vermelho. Então vamos lá. Tá meio do contrário aqui, né? A parte do citosol, mas esquece a corzinha do fosfolipídio. Imagina essa camada toda aqui, ó, né? Ele pintou de vermelho. E essa camada aqui no extracelular, ele pintou de rosa. Vamos ver isso? Olha lá, ó. Aqui, ó, extracelular. Tá vendo aqui no extracelular? Quem que tá em contato com o extracelular? O rosinha. Tá vendo? Quem é que está em contato com o citosol? O vermelho, tá vendo? Então aqui nós temos a membrana da célula. Quando você olha para a membrana da célula, você vê que a porção vermelha está em contato com o citosol e que a porção rosa está em contato com o extracelular. E aqui? Aqui você tem um retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, qualquer organela. Todas as organelas, elas têm a porção vermelha aqui, ó, em contato com o citosol, assim como a membrana plasmática, tá vendo? E o rosinha em contato com o meio, né, interno da organela. Quando esse Golgi forma uma vesícula, essa vesícula mantém a mesma estrutura. Os fosfolipídios que estavam em contato com o citosol, aqui no Golgi, continuam aqui na vesícula. E depois que essa vesícula se funde com a membrana, aqui está mostrando a membrana era reto aqui, ó, tá vendo? Ela está fazendo isso aqui porque se fundiu com uma vesícula que veio daqui, ó, fundiu com a vesícula. Quando ela se funde com a vesícula, continua mantendo a mesma orientação, o mesmo lado, né? Ou seja, a parte vermelha que está com o citosol continua, tá vendo? E aquela parte rosinha, que era o meio interno da organela, ó, ela passa a ficar em contato com o meio extracelular. Então veja, imagine que isso aqui é um retículo endoplasmático liso e que você fabricou fosfolipídio. Você vai colocar o fosfolipídio fabricado aqui na onde? Na porção rosa. Se você encher a porção rosa de fosfolipídio, né? E esse fosfolipídio, ele ficaria, se ele fosse formar uma vesícula e depois fundir aqui, ele ficaria todo na porção extracelular. Não teria nenhum fosfolipídio na porção em contato com o citosol, tá vendo? Mas isso não acontece. Por quê? Porque assim que ele é fabricado e é posto aqui na parte rosa, a flipase já divide, metade fica aqui na parte vermelha e metade fica aqui na parte rosa. Um para você, um para mim. Um para você, um para mim. Quem é que faz um para você, um para mim? A flipase. Então o fosfolipídio é fabricado aqui e já distribuído entre as duas faces, certo? Por que ele tem que ser distribuído? Porque as faces são sempre mantidas, né? Aqui o rosinha, o meio intracelular,
Perdão, o meio dentro da organela, essa porção do fosfolipídio em contato com o meio da organela, ele encontra aqui o extracelular. Por isso que ele pintou aqui de verde claro, aqui dentro de verde claro e aqui de verde claro. Por quê? Porque o que está dentro da organela, quando forma a vesícula e se funde com a membrana citoplasmática, vai para o lado de fora. É assim, por exemplo, que você secreta a proteína. Se aqui é um complexo de Golgi, ele recebeu aqui por uma vesícula uma proteína. Essa proteína está aqui dentro, ela vai pela vesícula, quando funde aqui libera. Por exemplo, a insulina é liberada desse jeito. Ela é produzida dentro de uma organela, transportada dentro de uma vesícula, essa vesícula se funde com a célula libera a insulina. Essa insulina vai para a sua corrente sanguínea. Ok? E é isso aí, pessoal.